Bíblia, abra em Mateus, capítulo 24, versículo 36. Diz a palavra do Senhor assim: exortação à vigilância. Porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, estai-vos também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém? Senhor. Então, vemos uma palavra de exortação à vigilância. Amém? Quer dizer que temos que estar atentos a cada dia. E parece que quanto mais a Bíblia diz para nós estar atento, mais nós percebemos que as pessoas estão desatentas. Porque se você vê, amém, Mateus falando sobre a respeito daquele dia, aí nós vemos hoje muitas pessoas: Jesus vai vir tal dia, Deus vai vir tal hora. A Bíblia diz que nem os anjos do céu sabem o dia e a hora, mas unicamente o Pai Celestial. Por quê? Porque o Pai veio de lá e Ele voltou para lá, Ele sabe o dia e a hora, mas os filhos não sabem. E se você perceber, Ele já sabe que assim diz a Bíblia, que quando Jesus, amém, viria, iria pegar um povo desapercebido, um povo fraco, anêmico, porque se você parar para pensar hoje, todo mundo está esperando Jesus vir, não está? Todo mundo está esperando Jesus vir. Mas será que essa igreja, esses bancos vazios, dizem que as pessoas estão esperando Jesus vir? Será que, amém, nos dias de Noé, quando Noé começou a fazer aquela arca, a Bíblia diz que, se você meditar aqui, o povo estava desapercebido, estava preocupado. Mas uma coisa me chamou a atenção na palavra aqui, dizendo que o povo só percebeu quando começou o dilúvio. Até então estavam tranquilos. Portanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, como nos dias anteriores ao dilúvio, assim como nos dias agora anteriores
mundo está desapercebido. Todo mundo está, as pessoas estão, amém, muitas vezes com a sua mente, Jesus vai vir, mas quando é que ele chega? Jesus está voltando, mas quando é que ele vai voltar? A Bíblia diz que ele vem como um ladrão, e o ladrão ele não avisa, né, o dia da sua vida. Mas o verdadeiro homem e mulher de Deus, ele está sempre atento. Ele está na palavra. O que é, irmão, estar desapercebido? Não é você estar na sua casa, não, eu estou lá, eu esqueci de Jesus por um momento. Não. Desapercebido, igreja, aquelas pessoas que não querem a palavra, que não querem ouvir a palavra, que não querem obedecer a palavra. Porque a palavra, ela nos encaminha, igreja, a nós estar sempre atento. Você e eu podemos ter na nossa vida. Você acha que Noé continuou fazendo a arca, Noé continuou trabalhando, os filhos dele trabalhando, as noras dele, tudo ali, mas ele estava fazendo algo que Deus tinha comissionado a ele. Ele estava fazendo algo, amém, com o propósito de mostrar para aquelas pessoas que Deus não falha. Deus não pode falhar e nunca vai falhar, igreja, na sua palavra. Por isso que quando, amém, em nome do Senhor Jesus Cristo, o povo daquele tempo ainda, a Bíblia diz que se casavam, como nós hoje, se casavam, compravam, então era uma vida normal. Mas tinha um povo especial que também fazia as mesmas coisas, porque Noé não passava o dia inteiro só na arca. A Bíblia diz que eles estavam ali, mas eles tinham uma vida normal como qualquer pessoa, porque eles não iam trabalhar dia e noite na arca. Eles eram seres humanos, chegava um momento que eles estavam cansados, tinham que dar uma descansada, tinham que dormir, tinham que comer, tinham que tomar banho, mas o foco deles era fazer a arca, o foco deles era esperar a vinda do dilúvio que Deus prometeu. Hoje o nosso foco, irmãos, é estar esperando a segunda vinda do Senhor. E para nós estar esperando, irmãos, nós temos que estar vigilante, atentos, orai e vigiai, diz a Bíblia. Orai e vigiai, porque não sabemos no dia. Aí você e eu, nós oramos, glória a Deus. Nós vigiamos, glória a Deus, mas temos que continuar vigiando, continuar, amém, pregando esse evangelho enquanto nos dá tempo. Porque a Bíblia diz que antes de dar o dilúvio, irmão, muitas coisas começaram a acontecer. As pessoas começaram a debochar de Noé, chamar aquele velho de louco. Começaram porque, amém, o profeta diz, irmãos, que a arca foi feita para os seres humanos, mas os seres humanos não quiseram, então ficou para os animais. Você vê que os animais eram mais obedientes que o ser humano. Eles sabiam, porque você vê que quando dá um tsunami, todos os animais, os pássaros, eles notam, você nota de longe, que há um mover em todo o mundo. E aqueles animais sabiam. E o povo também sabia, mas você vê que é muito mais fácil você conduzir hoje um animal do que uma pessoa triste. Porque um animal, se você tratar ele bem, pode ser o mais, vamos dizer, selvagem. Daqui a pouco ele está gostando de você ali. Vocês podem ver um cachorrinho na rua, eu se encontro cachorrinho. Daqui a pouco ele está te cheirando, daqui a pouco tu passar a mãozinha nele e ele começa a caminhar atrás de você. E nós sabemos, irmãos, que o povo, a qual Deus está agora, nesses dias, preparando a sua vinda, Deus ainda tem um povo. Deus tem uma noiva, Deus tem um rebanho especial. Deus tem uma igreja que está dando ouvido à palavra de Deus. E essa igreja, ela não é
pequenininha, ela é grande. É uma igreja, amém, que se chama pelo nome do Senhor Jesus, e ela tem milhões e milhões de pessoas. Mas também tem pessoas que não estão dando ouvido, que não estão, querem Deus, mas não querem, como diz a Bíblia, querem andar com Deus, mas não querem obedecer. Elas querem a bênção, mas elas não querem o dono da bênção. Elas querem ser próspero no financeiro aqui, mas não querem ser próspero lá no céu. Porque a Bíblia diz que aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Aonde está o seu tesouro? Amém? O meu e o seu tesouro tem que estar hoje na palavra, porque a vida eterna é bênção, em nome do Senhor Jesus. Deus, amém, Ele tem para mim e para você um tesouro. Deus tem para mim e para você uma oportunidade. E a vinda do Senhor é certa. Podemos, amém, ouvir, amém, as pessoas. A vida cada dia está passando mais depressa, os dias estão abreviados. Amém? Cada vez nós vemos igreja do Senhor, que o povo precisa tanto de Deus, mas no mesmo tempo o povo nega tanto Deus. Porque Deus, Ele é algo, quando chega na minha e na sua vida, a igreja, Ele chega com dois propósitos. Primeiro, para nos salvar, nos libertar, uma palavra que traz luz, vida, que traz alegria. Mas se eu e você rejeitamos a palavra, a mesma palavra que veio para nos dar, amém, luz, vida, ela vem como juízo. Porque o juízo de Deus, amém, ele não falha. O juízo de Deus nunca vai falhar, igreja. O juízo de Deus, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer. E se Jesus falou que Ele vai vir, Ele vai vir. Mas Ele não disse que dia, Ele não disse que hora. Porque se eu e você soubesse o dia que Jesus vinha, nós ia fazer o quê? Nós ia pintar e bordar aí fora, e quando chegasse pertinho nós ia virar uns anjinhos, não era assim? Ah, mas Jesus está vindo. Não. Jesus, Ele nos deu algo maravilhoso chamado livre-arbítrio. Tudo nos é lícito fazer, mas nem tudo nos convém fazer. E o livre-arbítrio, irmãos, é o que deixa hoje, muitas vezes, a igreja, falando no geral, muitas vezes desapercebido. Que deixa a pessoa, amém, confortavelmente tranquila. Mas eu pergunto, quando Jesus, antes de ele dar o dilúvio, como nós lemos aqui, você vê que nós lemos aqui que Mateus falando que o povo só percebeu quando Deus começou o dilúvio. Mas quando começou o dilúvio, irmão, tem uma coisa importante aqui: a árvore já estava fechada. Deus já tinha recolhido os animais, Deus já tinha recolhido Noé, sua esposa, seus filhos, suas noras. E quem ficou para o lado de fora ficou, e quem ficou lá dentro ficou. E a Bíblia diz que a arca foi selada com betume por dentro e por fora, ninguém entrava e ninguém saía. Agora, quando Jesus vinha agora, nosso Deus, muitos vão estar despercebidos talvez. Só que quando a igreja sair daqui, é que as pessoas vão notar, vão perceber o tempo que elas perderam. Porque a nossa vida hoje, eu estava meditando hoje aqui nessa noite, estava meditando hoje aqui na igreja. Você já parou para pensar que a nossa vida aqui nessa terra está um corre. É corre, é tanta coisa, a nossa mente a gente não consegue descansar a mente mais. Uma vez para passar uma manhã era uma eternidade, parece, meu Deus, não acaba mais. Hoje é de manhã, daqui a pouco já vejo meio-dia, e quando tu achar que é 3 horas da tarde, já é 6 da tarde. Porque os dias estão sendo abreviados, mas ainda o nosso Deus está dando
uma oportunidade, uma misericórdia para aquele que se arrepende. Porque o que salva nós, irmão, o que vai salvar nós? Agora, quando Jesus vir, ele disse que quando ele vir, no dilúvio foi com água, agora vai ser com fogo, né? A qual não vai solar nem ramo nem raiz. Quando Jesus, amém, antes dele acontecer essas coisas, irmão, ele está tocando a sua palavra. As trombetas estão soando cada dia através da Bíblia Sagrada. Jesus vai voltar, Jesus cura. Mas você vê que o povo, assim como naquele tempo de Noé, é difícil nós acreditar, né? Você sabe que muitos falam de Tomé, né? Tomé era um incrédulo, não sei o quê. Mas hoje nós vivemos num mundo de Tomés, que só vê Jesus quando a coisa está feia, só vê Jesus quando tem um problema, e aonde deveríamos ver Jesus quando a coisa está boa, quando tudo está maravilhoso, que Deus, amém, Ele quer que nós sejamos felizes com Deus, Ele quer que eu e você testemunhamos dele a alegria. Você não parou para pensar que o ser humano hoje ele só testemunha de Jesus derrota muitas vezes? Porque ele só vem com Jesus quando, mas a minha vida está assim, está difícil, tem esse problema, tem aquele. Aí Jesus vem e organiza a nossa vida, e às vezes nós chegamos, Jesus organizou, Jesus está fazendo isso, eu estou feliz, eu estou conquistando aquilo. E aí as pessoas secaram. Parece que tem que vir outro problema para a gente se lembrar de Jesus de novo. Aonde deveria descer, ao contrário. Porque quanto problema Noé passou ali em sua família? A Bíblia não fala, mas se nós vamos fazer assim meditar. Quanto que eles enfrentaram, quanto que deram risada, caçoaram. Quem sabe passavam lá eles trabalhando, e alguém olhava, e aí, Noé, está dando uma nuvem, será que não vai chover? Agora, você sabe que nós temos que ter essa fé hoje de Noé, porque Noé, em momento algum, ele olhou para as pessoas. Em momento algum, Noé tirou o foco da arca. Ele sabia o que Deus tinha falado para ele, ele tinha ouvido a voz de Deus, e ele estava certo que Deus ia mandar o dilúvio. E nós, nos nossos dias, irmão, muitos podem dizer, mas vocês ainda são crentes, são cristãos e tal, dizem que Jesus, não interessa o que as pessoas dizem, interessa que Jesus falou que ele vai vir. E quando ele vir, algo vai acontecer. Para quem está com o Pai, vai acontecer algo maravilhoso. Mas para aquele que não está com o Pai, vai acontecer também, mas algo não muito bom. Porque você tem hoje a oportunidade, de seguir esse Jesus. Mas o que impede hoje, irmãos, as pessoas de seguir a Jesus? A religião. É muita religião. É muita religião. E a religião, ela não leva ninguém a Cristo, ela tira as pessoas de Cristo. Quem que condenou Jesus Cristo? A política e a religião. Os mesmos que estavam esperando o Messias, foram os mesmos que mataram o Messias. Os mesmos que esperavam o Elohim, foram os mesmos que apontaram o dedo, chamaram de falso. Você vê que os apóstolos Pedro, Tiago, Paulo, que sofreram aqueles homens? Foram suados, mas não negaram o Evangelho. Não negaram. Aguentaram ali. Paulo, a qual era um perseguidor, né? Daqui a pouco virou um defensor. E nós sabemos, amada igreja, que estar vigilante é que a igreja do Senhor precisa. Vigiar, porque por que nós temos que ter Deus na nossa vida, irmão? Primeiramente, para ter uma vida eterna. Segundo, para você ter uma família abençoada. Que Deus
Ele organiza a nossa vida. É Deus que muda, é Deus que transforma, é Deus que lapida o homem, é Deus que lapida. Eu não tenho o poder de mudar ninguém aqui dentro, igreja. Pastor algum muda você. Quem muda você é o Espírito Santo. Quem muda você é a palavra. Mas para a palavra mudar você, você tem que dar ouvido à palavra. Para a palavra entrar na minha e na tua vida, nós temos que abrir a porta do nosso coração e deixar Jesus morar ali dentro. A palavra tem que fazer. Só que a palavra, quando ela chega à igreja, ela te desperta, tu que dormes. Tem que haver um despertamento. O homem, a mulher de Deus, irmão, hoje, nos tempos que nós vivemos, tem que ter essa chama no seu coração de estar preocupado. Eu vou dizer assim, se tiver algum cristão que estiver muito tranquilo, alguma coisa está errada com ele. Porque nós temos que estar preocupados com a minha vida, com a sua vida, com os seus filhos. Já parou para pensar na sua família, seu pai, seu tio, sei lá? Daí a pouco você pensa assim, mas eu estou tranquilo, eu sou um cristão, sou batizado em nome do Senhor Jesus, se Jesus vir eu vou para casa. Mas tu já parou para pensar, talvez do seu irmão, da sua irmã, do seu tio, da sua tia, do seu filho, ou você vai querer ser um egoísta subir sozinho? Deus ainda não veio, irmão, porque ainda Ele está dando a oportunidade para as pessoas se arrepender, para as pessoas crerem que Ele disse que Ele vai vir, para estar atento à palavra dEle. Mas nós vemos hoje que nós vivemos, como eu disse, num mundo religioso, a qual tudo virou um comércio, né? Tudo virou comércio. Hoje se paga para tudo, e aonde vem Jesus? De graça vos dei, de graça vos dará. É de graça. É de graça a salvação. A salvação ela não vem por meio de dinheiro, ela vem por meio de obediência. A salvação, a mudança da minha vida e da tua vida, ela vem através de obedecer a palavra. Eu estava falando com os rapazes do serviço passado, e Deus me inspirou de manhã cedo. Eu disse: quando a pessoa faz alguma coisa de errado na sua vida, ela pensa assim: eu que fiz isso, o dinheiro é meu, a vida é minha, eu faço o que eu quero, ninguém tem nada que ver, não é assim? A gente fala ao ser humano, eu que faço, é tudo do meu jeito. Mas não. Quando eu e você fizemos qualquer coisa na nossa vida, tudo tem uma consequência. E se eu fizer algo de errado na minha vida, eu ferro. Eu falei, Deus me usou essa palavra, eu ferro primeiramente a mim. Eu ferro a mim, aí depois eu prejudico a minha esposa, aí eu prejudico o meu filho, aí eu prejudico o outro, porque é uma sequência. Aí eu prejudico o outro, porque o outro dependia de mim, eu prejudico o outro, e o outro e assim vai. Mas quando eu faço algo de bom, todos são beneficiados. E você já parou para pensar? Então a gente tem que, irmãos, o ser humano hoje, nós que estamos em Cristo, temos que pensar mais nos outros do que nós. Porque daí nós vamos conseguir mudar de vida. Eu e você vamos mudar de vida quando você pensar primeiro nos outros. Mas como assim, irmão Valdir? Sim, porque se você pensar primeiro nos outros, você não vai fazer nada para ti. Mas como a gente pensa na gente, a gente esquece dos outros. E aí os outros vão ser prejudicados. É ou não é? Para pensar. Eu estava falando com os rapazes no serviço. E tudo tem uma consequência. Daí eu estava olhando, conversando ontem ali,
uma esposa de um rapaz, eu disse assim, pois é. Só que assim, igreja, chega uma hora que eu e você, a igreja de Jesus, tem que tomar uma decisão. Irmãos, a gente tem o costume até que, muitas vezes, o costume é uma forma de dizer aqui na igreja, irmão, vai fazendo assim, vai mudando aqui, vai mudando ali, aos pouquinhos, não é assim que a gente fala às vezes? Mas eu vou dizer que muitas vezes nós estamos errados. Tem vezes que tem que ser chucro, nós temos que mudar, tomar uma decisão na hora. Porque nós, pela nossa natureza, você sabe que a maior luta minha e tua é a nossa própria natureza. Tu tem uma natureza, eu tenho uma natureza, e essa natureza, se nós der um pouquinho de barba para ela, nós não conseguimos mudar. Já parou para pensar? É como se diz assim, não, você quer parar de beber, bebe um pouquinho menos, um pouquinho, não, você tem que chegar e cortar a bebida de vez. Porque senão tu nunca vai conseguir parar de beber. Não, eu vou parar de fumar. Eu falei para o rapaz hoje ali, essa semana, disse, eu bebi, parei de beber, mas não fumo mais. Parei de beber, mas continuo fumando. Isso perdi. Qual é a diferença de você vencer, parar de beber, parar de fumar? Não é a mesma coisa? Mas o cigarro é mais forte. Não. Você pensa que o cigarro é mais forte. Mas você tem uma autoridade dentro de você. Quando você exigir essa autoridade, você vai mudar. E nós, irmãos, a igreja, nós que somos a igreja, muitas coisas na nossa vida nós temos que, como que diz o outro, né? Desmamar na hora. Você vê que tem criancinha que nasce, mama um pouquinho, às vezes 1 mês, 2 meses da mamãe, e daqui a pouco ela não quer mais, né? A gente chama, né, que guacha, né? Se criou guacha. Agora eu pergunto para você, como é que aquela criança, e tem criança que mama com a mamãe até 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 aninhos aí está mamando o teto da mamãe. Por quê? Porque aquela mamãe, aquela criança, ela acostumou. E nós, falando da igreja, muitas vezes, em muitas coisas na nossa vida, irmão, para nós estar atento, vigilante, nós temos que cortar o mal pela raiz. Nós temos que tomar uma decisão. Porque senão nós vamos ficar. Porque o inimigo, ele conhece. Você sabia que o inimigo sabe todas as estratégias? Deus sabe. Mas o inimigo também sabe. Porque o inimigo, ele não lê, ele não consegue ver o que está na tua mente. Mas quando eu e você pronunciamos, ele pega aquilo. Mas você diz assim, não, Deus, a partir de agora eu vou fazer assim. Tu está pensando, não falou. Deus, a partir de agora eu vou tomar essa decisão, agora eu vou ser assim. Daqui a pouco tu chega para alguém e diz, olha, eu falei com Deus lá e agora vai ser assim. Quando tu falou, o inimigo pegou aquilo. E ele vai atacar onde? Justamente naquilo. Vai ficar batendo ali. Porque o nosso adversário, eu sempre digo, há muitos anos isso, se todo cristão fosse insistente que nem o diabo não tinha ninguém parado. Porque o diabo é paciencioso, é insistente, ele não desiste de você. Você para pensar que o diabo nunca desiste de atacar uma pessoa, mas muitas pessoas desistem de Deus. Eu não desisto de Deus. Não, a partir do momento que a pessoa, o ser humano, ele larga os caminhos do Senhor, vamos dizer assim, ele está dizendo que Deus não é muito importante, que posso me vencer em Deus. Mas vem a palavra de Deus e diz assim, sem mim nada podeis fazer. Então nós temos a igreja que tem essa vigilância. Porque por que você para pensar em vigilância? Aí você está levando na sua mente aí só você, mas para e pensa uma coisa aí, você.
Para e pensa uma coisa. Você e eu, nós não somos um espelho para as pessoas? Somos ou não somos? Somos. Se alguém vê você lutando e não desistindo, lutando, ela vai olhar e ele vai olhar, mas olha só, eu parei, o João parou, a Aparecida parou, o outro parou, mas alguém lá continua. Lá na frente aquela pessoa vai olhar para ti mesmo, vai te dar tu vai dar para ela uma motivação para ele, para ela de seguir, de voltar. Porque 99%, irmão, quando as pessoas começam a parar na caminhada, em geral no mundo inteiro, na palavra de Deus, eu vou dizer para você, eu sei isso, porque eu sinto isso e você também. Você não fica apavorado? Você fica assim, parece que a fé está diminuindo. O que está acontecendo? Sabe o que tem? Sabe o que está acontecendo? Será que... E às vezes é aquele Satanás vem dentro. Sabe, tu não para também um pouquinho lá? Tu não está parando, por que tu não para também? E a gente fala, mas eu parar? Mas daí você olha para trás assim, tu está tão longe. Tu já andou um monte. Daí você vai dizer assim, eu vou... É mais fácil eu seguir para frente que eu voltar lá atrás. Porque igreja do Deus Altíssimo, quero dizer para mim e para você, o galardão seu vai ser muito maior. Amém. Já parou para pensar? Cada um tem um galardão. E o teu esforço não está sendo em vão aqui. Deus está vendo tudo. Deus está cuidando de tudo. Deus está vendo. Quantas vezes você e eu talvez pensem, não é fácil ser cristão. Pense que não, como ser humano, irmão, às vezes você pensa, sabe uma coisa? Acho que ninguém quer Jesus, acho que é bom também, de repente, o cara, será que só eu mesmo? Será que eu não... Você não parou para pensar assim, às vezes na nossa mente, como ser humano? Assim, será que eu não estou sendo metido, só eu, querer seguir Jesus, os outros? Será que eu não estou errado? Eu acho que está todo mundo aí. Será que eu não? Daqui a pouco você olha e diz assim, não, é bom ficar com Jesus. Amém. Vamos continuar um pouquinho. E eu quero te dizer que esse mais um pouquinho é o que conta. Quando Jesus estava subindo o morro Golgotá, com aquela cruz nas costas, chegou, se não me engano, assim, deu o nome dele, Judá. Ele olhar um pouquinho. Jesus olhar aquela agonia, carregando não a cruz dele, a sua cruz, a minha cruz, os teus pecados, os meus pecados, mas também ele estava carregando a sua vitória, a minha vitória. Ele também estava carregando ali a tua esperança, a minha esperança. E ele olhava para aquele monte com sede. Mais um pouquinho, estamos chegando. E o povo em volta dizendo, um pouquinho, Jesus, está quase lá. Estamos chegando, Jesus, está quase chegando, um pouquinho, aguenta um pouquinho. Quantas vezes você e eu às vezes dá vontade de dar uma paradinha, e Jesus vem e diz assim, um pouquinho. O Senhor, está difícil, Senhor. Não, um pouquinho. Estamos chegando lá. Está chegando, Senhor. E você olha para um lado e olha para o outro. E a tempestade está vindo, e um deita aqui, e um deita ali. E você olha, e a palavra vem e diz, mais um pouquinho. Estamos
chegando. Está chegando o dia da sua vitória. Está chegando o dia, amém, que eu vou vir e vou buscar minha igreja. Está chegando o dia de eu e você ser coroado, receber o galardão, receber aquilo que nos foi prometido, aquilo que é direito meu, direito seu, a vitória, a bênção. Mas quando você olha para o lado, muitas pessoas olham para ti e você não vê, mas elas dizem assim: um pouquinho, eu não consegui mais, um pouquinho, vai esforcinho, vai mais. Eu quero te dizer que sempre tem alguém que talvez não está caminhando contigo, mas está torcendo para te caminhar, para te chegar, está te encorajando. Tem um anjo do Senhor sempre: vai um pouquinho, anda, vai, está chegando lá, ele está vindo, mas Senhor, vigiai e não desista. O Espírito Santo de Deus está aqui, na minha, na sua vida. Você pode sentir a presença de Deus, porque Deus está aqui. Deus está dizendo para nós essa palavra: orai, vigiai, porque eis que eu venho. Não desista, mais um pouquinho, mais um pouquinho. O segredo, irmão, não é quantas vezes você cai, quantas vezes você para, quantas vezes você falha, quantas vezes você se condena. O segredo é quantas vezes você olha para frente e diz: vai um pouquinho, Senhor, eu estou indo de novo, Senhor, eu vou de novo, eu estou indo de novo, Jesus. Me passaram a rasteira, mas eu estou indo de novo. Espera aí, Jesus, que eu estou indo. E o Senhor olha para nós: mais um pouquinho, sobe, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, e nós vamos presenciar a nossa vitória. Nós vamos presenciar Deus desses ares. Ele vai vir buscar, e você vai pensar: como valeu a pena. Você vai olhar e vai saber que eu queria desistir, mas mais um pouquinho eu fiquei ali. Muitos irmãos vão alcançar a vitória por um pouquinho só. Para ti pode ser pouquinho, para mim pode ser pouquinho, mas para Jesus e os anjos deles que estão lá, esperando eu e você, e tocando aquelas trombetas e fazendo festa, e vai um pouquinho, lute, não desista, não para. É isso aí. A vitória vem, igreja. A vitória vem, irmãos. A vitória vem. A vitória está ali. Mas para isso nós temos, igreja, que ficar atento, igreja. Atento. Como diz aqui: e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo do moinho, será levado uma e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Quer dizer, Jesus, muitos, dois, por que isso? Quem não está preparado, muitos estão no campo, um será levado e um ficará. Dois estarão numa cama. Quando a Bíblia fala assim, igreja, em nome do Senhor Jesus, que você já ouviu falar assim que
nos últimos dias ia haver o quê? Pai contra filho, filho contra mãe. Isso aí é no espiritual, irmão. Dentro de um lar hoje, o que mais tem divisão dentro das casas, não tem? Mas não por causa de briga material. Divisão por religião. Um quer seguir a igreja A, outro quer seguir a placa C, outro quer seguir a placa B. E dizem eles, está certo. Dizem eles, está certo. Dizem eles, está certo. Mas todos seguem o mesmo Jesus. Todos querem clamar ao mesmo Deus. Aí eu pergunto para a igreja: a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. A Bíblia diz que Deus não habita no meio das confusões. Então como é que nós vamos ver tantas divisões? Então a Bíblia diz que um estará no mundo, um será levado e outro será deixado. Estarão dois numa cama, um vai e outro fica. Porque muitas vezes, é como diz a palavra, o nosso coração, ele tem que estar puro, tem que estar com a palavra. Você tem que saber que tipo de cristão você é, que calibre você tem. Já parou para pensar? Que tipo de calibre nós temos? Que tipo de calibre você tem e eu tenho? O nosso amor por Deus, ele tem que estar cada dia se renovando, cada dia buscando, cada dia despertando, vigiando. Não é que nós não podemos viver a nossa vida, irmão. Eu sempre digo aqui, do bom e do melhor, mas atento. Atento. Como é que você vai estar atento? Não é sendo religioso. Não é estar todo dia na igreja. Estar atento é ter Cristo dentro de você a qualquer momento. É saber que se tu precisar, você abre a tua boca e levanta as tuas mãos e o diabo obedece os infernos tremendos. É saber o que está dentro de você. Se precisar levantar a mão agora e orar, expulsar um demônio, você ora e ele vai sair. Porque Deus está dentro de mim e de você. Todos nós, irmãos, somos falhos, diz a Bíblia. Mas o que está dentro de nós, quando invocamos o nome de Jesus, não tem nada falho. E o inimigo, nosso adversário, ele sabe que os dias dele estão sendo contados. Ele sabe que Jesus Cristo está voltando e esse mundo aqui, como diz a Bíblia, né? O Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. O Deus desse século. Mas o Deus da Bíblia, ele abre o entendimento. Ele mostra o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é vai, ninguém vem. Porque nele está a palavra e a palavra de vida eterna. Nele está, para mim e para você, a certeza que esse mundo, assim como um dia houve o dilúvio, agora vai vir novamente. Vai vir. E não está longe, igreja. Não está longe. Mas sabe qual é a alegria da igreja de Jesus? Que ela não vai estar aqui para presenciar isso aí. A Bíblia diz que antes de tudo isso acontecer, nós vamos estar na nossa casa. Antes de tudo isso. Porque senão o meu e o seu, vamos dizer assim, a nossa fé, nosso sacrifício seria vão. A diferença de Noé, a diferença daquele povo lá, irmãos,
É que eles queriam hoje estar no nosso lugar, sabia? Porque eles ouviam falar de Deus, eles não tinham. Nós tivemos Deus em carne aqui na terra. O próprio Deus num corpo chamado Jesus Cristo. Já parou para pensar quanto que eles gostariam de sentar com Jesus, de conversar? Aí você vai dizer assim: irmão, mas eu não converso com Jesus, eu não sento com Jesus. E se eu dizer que tu senta com Jesus todo dia e conversa todo dia com Ele? Se eu te dizer que você lava os pés de Jesus? Sim, porque você e eu somos a imagem e semelhança de Deus, não somos? Quando você está conversando com o seu irmão, você está falando com Jesus. Quando tu está lavando o pé do teu irmão na ceia, tu está lavando os pés de Jesus. Quando um irmão está te dando um abraço, dizendo para você: Deus abençoe, é Deus que está te abençoando. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Porque o primeiro Deus era espiritual. E eu e você, o primeiro ser que Deus criou nós, foi espiritual. Então nós temos, amada igreja, a certeza que Jesus, Ele está com nós. Eu e você, em cada momento. Então nós sabemos, igreja, para onde é que nós vamos ir. O Filho de Deus sabe. O verdadeiro Filho de Deus sabe que antes de tudo, esse povo aqui, estavam desapercebidos, os que não creram. Mas tínhamos que crer. 8, né? Agora nós podemos ter milhões e milhões, pode ser 8 milhões, milhões, mas eu tenho certeza que a igreja com Deus Altíssimo, ela está vigilante, está esperando, porque aonde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro. Buscai em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e todas as demais coisas você vai acrescentado. Tudo. Quando nós temos Jesus, tudo é acrescentado. Não precisa se preocupar. Deus trabalha na hora certa. Deus não chega nem atrasado, nem adiantado. Ele chega na hora. Por isso, amada igreja, vamos ficar vigiando, lutando, testemunhando das nossas vitórias, se alegrando. Nós poderíamos estar em casa agora, quentinho, no conforto, não poderia? Estamos aqui, amém, adorando Deus. E às vezes nós poderíamos dizer assim: mas é frio, eu estou na igreja. Como será que era no tempo de Jesus? Mas o que tem que ver o tempo de Jesus com nós agora? Vai chegar um dia, antes da vinda do Senhor, nós vamos ter que sair desse conforto. Isso aqui que muitos acham que é frio hoje, vai ser. Ou seja, a gente vai pensar: se eu tivesse cada lugarzinho, cada igrejinha, porque a gente vai estar lá, quem sabe no meio do mato, orando, buscando, falando com Deus. Porque a igreja do Deus Altíssimo, ela não passa na tribulação, não pega a tribulação, mas ela pega um apertozinho. E esse aperto, talvez, nós não sabemos como vai ser, mas talvez seja pouco, mas o pouco, talvez seja muito para mim e para você. Porque a gente está acostumado. Você já viu uma pessoa acostumada na mordomia? Daqui a pouco tu bota ela passar frio. Daí quando a gente vai para as montanhas, a gente sai da linha de conforto e vai lá passar fome, passar sede, judiar da carne. Para quem está aqui, olhando, imaginando, coisa boa, os irmãos estão lá adorando a Deus, que maravilha. Mas para quem está lá, talvez quando está ainda na carne, como eu queria estar em casa, no meu quentinho. Não é assim? Mas tudo, irmão,
tudo vale a pena por esse Jesus, porque Ele fez tudo por nós e vai fazer. Mas esteja atento, orai e vigiai. Fica, amém, esperando a vinda do Senhor. O dia ninguém sabe. Pode ser que ele venha essa noite, pode ser que ele venha de madrugada, pode ser que ele venha amanhã, não sei. Ninguém sabe. Mas que ele vem, ele vem. Amém? Se coloca de pé, nós vamos estar orando.